Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite aos que nos visitam. É uma honra tê-los aqui conosco, dando-nos a sua prestimosa atenção, a sua presença maravilhosa que muito nos enriquece. E queremos também abraçar aos internautas que conosco interagem. Obrigado pela audiência, pela presença. Que o Senhor os possa também abençoar ricamente e que todos estejamos atentos para a ministração dessa palavra. A mensagem deste domingo já foi posta, o pretenso reset global. O pretenso reset global. Muito bem, e já estaremos iniciando esse momento maravilhoso e eu já introduzo, já oro e já faço a leitura dos Salmos 19, verso 1. 19, verso 1. 49, me perdoem. O 19 está incluso também, mas agora os Salmos 49, versículo 1. Dá tempo dos amados aí se envolverem com essa leitura. Muito bem, povos todos, escutai isto. Dai ouvidos, moradores todos da terra. Quero repetir, povos todos, escutai isto. Dai ouvidos, moradores todos da terra. Te bendizemos e te glorificamos, eterno Deus, pela tua presença notória, sensível, gloriosa em nosso meio. Já nos dirigiste e estás aqui também para ligares aqui o que estaremos ligando no reino, com a tua concessão, com o teu aval. Já tivemos os 5 minutos de oração, já tivemos uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores, e agora também, Pai, capacita-nos, unge-nos para que tenhamos a mesma disponibilidade de agradar-te, de servir-te e de trazer aqui a presença gloriosa do Senhor, como já o fez excelentemente o teu ministério de louvor. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Todos hão de recordar trechos, partes do Reset Global, parte 1. E ali nós tivemos uma visão e demos um panorama geral, genérico para a igreja, das etapas, dos reinícios, das grandes visões que ocorreram humanamente e divinamente sobre a terra. Com uma diferença: o reset, ele humanamente falando, por isso que nós colocamos o pretenso reset. O reset, ele é pretenso. O que é pretenso, humanamente falando? Pretenso é suposto, imaginado, pretextado de pretexto. Porque o reset humano, o reset do homem é falho. É tão falho que a Agenda Global 2030, ela propugna estar dando uma resetada no mundo no ano de 2030. Porém, há adeptos desse reset que já apregoam a dilatação dessa data. E outros mais afoitos propõem a antecipação para 2028. Então, uma corrida desenfreada e uma série de contradições quanto o que eles, globalistas, apregoam como reset. Querem resetar quando? E de que forma? Então, para que nós tenhamos uma noção, eu não vou mais devagar no bom sentido, eu posso repetir com segurança, sobre a revolução artesanal humana, sobre os sapatos, sobre os teares, sobre a revolução industrial. Só vou mencioná-las, mas não darei mais aqueles exemplos que foram dados durante o primeiro momento do reset global. Então vejam bem, nós temos nesta visão que seria reset, a reiniciação, o reiniciar de uma nova civilização. Então o que eles propõem na Agenda 2030 da ONU?
Organização das Nações Unidas, eles propõem o rompimento com a cultura judaico-cristã, ou cristã com a cultura judaico-cristã. Eles propugnam o rompimento com toda e qualquer reserva, cultura ou tradição moral, intelectual, cultural. Eles apregoam o aborto com algumas nuances, é uma lauda inteira, são 2 cláusulas gigantescas sobre colocar-se, eles colocam o aborto como aquele que é o patrocinador da fragilidade feminina. Seria ele posto de uma forma que faria com que as mulheres ou a estrutura feminina tivesse a defensoria dela, pautada na agenda global. Eles propugnam o reconhecimento e defesa das minorias reivindicadoras. Sempre que o mundo existiu, sempre que o mundo é mundo, houve diferenciações entre raças, entre culturas, houve sim diferenciações. O que foi que eles fizeram no globalismo? Acentuaram essas diferenciações. Fizeram leis, projetos de lei, depois que se tornaram leis, moções, requerimentos nas casas legislativas municipais, estaduais e no Congresso, para que fosse eivado e cheio de nuances de visão moral, essa questão das diferenças. Então as minorias passam a ser reivindicadoras e pela agenda global, elas passam a sobrepujar as maiorias. Ou seja, é uma reversão, é uma inversão de valores, elevação e contemplação de animais, de vegetação, de uma estrutura que se torne acima da humana, tornando o homem um ser secundário, em vez de o principal, o fornecedor da inteligência. Banqueiros, empresários reivindicando taxa Selic, reivindicando tanta coisa, e naquele primeiro momento, reparem como Deus nos insistiu para que fizéssemos a parte 2 desse reset global. O reset global, no primeiro momento, eu falava de banqueiros na agenda, e hoje você percebe que depois que nós pregamos, quando pregamos não havia sanções, não havia impetração de uma lei norte-americana, não havia o sistema SWIFT, havia, mas não era pautado. E hoje, quantos aqui conhecem de ouvir falar? A maioria, bem recente, está pautando e está pressionando autoridades arbitrárias, ditatoriais do mundo inteiro. Autoridades que se tornam ditatoriais, que se tornam violadoras dos direitos humanos, violadoras da liberdade de expressão, estupradores, enfim, ela pune e dá sanções econômico-financeiras. Não havia isso, eu mencionava aquela época, sem citar a lei, nem o sistema que a envolve, o sistema SWIFT. Quando veio à tona, eu digo, meu Deus, o Senhor vai e prega a segunda parte, e acentua essas diferenciações. Como Deus é maravilhoso, e como Ele está permitindo que esse sistema seja acelerado. Muito bem, então nessa noite, o reset global, ele está diferenciado, ele está colocando em prática coisas que apenas nós mencionamos superficialmente, agora estão claras, pautáveis, públicas e notórias, para que nós, para que todos entendamos que o Senhor Jesus está às portas, que o Rei da Glória vai promover o grande reset global. Hoje, alguns se preocupam, e nós, a pastora, tem feito, não só aquela tradução óbvia do Google, mas com a sua competência, ela é formada em inglês, ela dá uma pincelada para a minha tradução, e nós jogamos para os Estados Unidos, através do Dr. Antônio Ribas, vai lá,
para o deputado federal que ali está asilado, vai lá para o Dani Fácil, que é o nosso missionário, está indo, e nós estamos nos comunicando sempre. Então, amados, prestem atenção, eles dizem assim, alguns colocam, pastor, quando vai ser a terceira guerra mundial? E eu, com fundamentação bíblica, apenas digo, queridos, não existirá a terceira guerra mundial com esse enigma, ou com essa nomenclatura mundial. O que existe são guerras setorizadas, Rússia, Ucrânia, com pontos de ataque específicos, e outras que eu poderia mencionar, que são guerras setorizadas, rumores de guerras. Mas deixa eu lhe dizer algo, a terceira, última e definitiva guerra será contra Jesus, será contra o Rei da Glória, no Armagedon. Não é ainda e não será ainda a guerra das guerras, mas será o Armagedon. O Senhor virá, visivelmente, primeiro arrebatará a sua igreja, é um reset lindo, é um rompimento, é um reinício glorioso, será um choque para as nações, depois ele virá visivelmente. E ali na sua vinda visível, nações que nós conhecemos, Índia, China, Japão, com um conglomerado, se voltarão contra ele e ele os derrotará. Vencerão também com eles os eleitos e fiéis que virão, que se acharão e que se acham com ele. Muito bem, mas nessa noite, nós estamos caminhando para não, de novo, detalharmos tudo que já falamos no primeiro vídeo do Reset Global. Veja, nós tivemos a transição da produção humana e artesanal, lembram-se dos sapatos, não vou repetir. Tivemos a transição da revolução humana e artesanal para a revolução industrial, energia, vapor na produção. Tivemos a transição, a passagem, o reinício da revolução industrial para a revolução elétrica. Tivemos a transição, o reset, o reinício da revolução elétrica para a atômica. Tivemos a transição da atômica para a digital. Eu até falava que cheguei a trabalhar numa máquina IBM elétrica, com os parcos conhecimentos que eu tinha sobre datilografia, e hoje nós não estamos mais nessa revolução, nós estamos na revolução digital, a era do computador, a era da digitalização, a era em que nós veremos coisas gloriosas acontecerem na face da terra. Tudo isso nós estamos estabelecendo para não dar exemplos de cada um momento desse, que seria um culto inteiro, mas estamos apenas resumindo o que já falamos na primeira parte do Reset Global 1. Muito bem, eu quero então ir com os amados nesse momento para Daniel, livro do profeta Daniel, para que possamos ganhar tempo. Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 2, e vamos remindo o tempo. Daniel 2, de 31 ao 35. Daniel capítulo 2, de 31 ao 35. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio.
E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Esse será o grande reset global, a vinda do Senhor que acabará com os impérios globais humanos. Repare que o Senhor tratou do império egípcio à parte, porque o império egípcio teve uma figura, a figura de José, que alavancou economicamente o império egípcio a ponto de salvar a raça judaica e permitir e garantir a descendência de Cristo na terra. Então José foi usado. Aí a partir daí já vem o sonho profético de Nabucodonosor, que enquadra, que perfila, que estabelece a cabeça de ouro, que era o império babilônico, o peito e os braços de prata, o império medo-persa, o ventre e os quadris de bronze, o império grego macedônico, as pernas de ferro, o império romano do ocidente e do oriente, os pés, mistura de ferro e barro, que foi a luta da bipolarização já ocorrida entre capitalismo dos Estados Unidos da América e a ex-união das repúblicas socialistas soviéticas, significando que a dureza do ferro do comunismo, em contraposição à moleza, à flexibilidade do barro, democracia, estavam juntos nesses dois pés. E nesses dois pés de barro e ferro, saltará dos 10 dedos, dos 10 artelhos, um chifrezinho, um dedinho, que será o 8º rei. Então os 7 já vigoraram, surgirá o 8º, que tem que durar pouco, diz a Bíblia, que é o anticristo, mas quando a pedra angular, que os construtores rejeitaram, a pedra que é Jesus, cortada sem auxílio de mãos, não haverá intervenção política, não haverá intervenção cultural, social, mas é o Senhor que vai esmiuçar, é o próprio Deus que vai abater-se contra os pés e vai destruir todos esses reinos, todos esses restos de impérios globais serão destruídos, e ele, esse império divino, esse reino celestial crescerá, e essa pedra cortada sem auxílio de mãos, tornar-se-á um governo intransferível, e o Jesus vivo reinará pelos séculos dos séculos, primeiro através do milênio, depois eternamente com o seu povo. Então nessa noite nós podemos com convicção dizer que isso não é reset, não é um reset imaginário, não é reset supostamente colocado ou pretextualmente colocado, é um reset vaticinal, é algo que vai acontecer. Tudo o que já aconteceu, aconteceu, o que vai acontecer, acontecerá, porque a boca do Senhor o disse. Esse é o verdadeiro reset, é o verdadeiro reinício, é o verdadeiro recomeço, porque só o Senhor é Deus. Aplaudamos-nos nessa noite. Essa minha linda, amada e ungida pastora e esposa amada, que nos leia, passagem conhecidíssima, Mateus 24, do 38 ao 42, minha pastora linda. Mateus 24, do 38 ao 42, atentem bem para a leitura. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Até qual? Até o 42, minha pastora. 41? 42. Tá. 38 ao 42. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Obrigado, pastora. Por quanto 38, já muito bem lido pela pastora, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a
todos. Olha a analogia. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então repare, como nos dias anteriores ao dilúvio, como nos dias anteriores ao arrebatamento, casavam-se, davam-se casamento, festejavam, brincavam, e não perceberam, estou no 39, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será, e assim também será a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado, resete, será levado para o reino celestial, deixado o outro, e duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada, resetada a glória e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Esse será o arrebatamento da igreja. Será um fato significativo, um fato lindo, glorioso, onde as nações não verão o Senhor. As nações não o verão, somente os que forem transformados, arrebatados em glória, o verão. Então a terra não o verá. Existirão catástrofes terrestres, fluviais, aéreas, acontecerá coisas tremendas. Eu sempre digo, cito algumas culturas, por exemplo, na Coreia do Sul, ali o povo, na maioria evangélico, até os pilotos, até a companhia aérea, leiam sobre isso, ela sempre tem alguém de reserva. Não é só pilotagem evangélica, e ali ele sabe que nem todo evangélico subirá, mas ele se precavém, sempre na tripulação vai alguém que não tem pelo menos a prerrogativa de servir ao Senhor, porque haverão também desastres aéreos, porque um será levado, deixado, o outro em todas as instâncias. Então, a visão, o arrebatamento será invisível para a terra, só nós, só aqueles que o verão, porque seremos arrebatados, amém, amados? Nós o veremos face a face. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, de 16 ao 17, diz assim sobre esse momento, sobre esse resete, chamado de arrebatamento. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Arrebatados juntamente com eles quem? Os mortos em Cristo, de todas as épocas. Seremos arrebatados com eles e juntamente com eles, entre as nuvens, aí nuvem de serafins, querubins, anjos, arcanjos, com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Haverá também, eu estou acelerando só um pouquinho agora pelo horário, mas iremos cumprir cabalmente a nossa meta de horário. Então diz assim, sobre a vinda visível, eu pego só o 24, capítulo de Mateus 30, porque tem o 29 também, que faz toda a estrutura visível do que ocorrerá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, vinda visível. Então será algo glorioso, isso é depois do arrebatamento, a vinda visível, aí nós viremos com ele, uma série de passagens que nos ilustram isso. Aqui há um milênio em Apocalipse 20, versículo 2, tudo isso são resetes, são reinícios, são passagens divinas que acontecerão quer o homem queira, quer não queira, porque são resetes divinos. Então diz assim, Apocalipse 20, versículo 2, ele segurou o dragão, é o anjo lindo que está lá no versículo 1, 20 de Apocalipse 2, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, ele não agirá no milênio, o diabo, somente a natureza humana caída de quem não se converteu, mas o diabo estará
preso por 1000 anos, quando Cristo reinará, com a sua igreja glorificada, com seus anjos, com aqueles que foram e serão salvos também durante a grande tribulação. Os restantes dos mortos, aí nós dicotomizamos, tivemos que separar para que você entenda. Em Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 5a, os restantes dos mortos não reviveram até que se cumprisse os 1000 anos. Que restante dos mortos? Os que não tiveram Jesus, os que não foram arrebatados, os que não ressuscitaram dentre os mortos, só irão reviver após o milênio. Então será uma ressurreição de corpo de glória? Não. Será uma ressurreição de pessoas que serão julgadas, de pessoas que sofrerão na carne, não morrerão. O verme as comerá, gritarão, sofrerão. E a Bíblia diz que o clamor desses infelizes ecoará, o clamor pelos séculos dos séculos. Eles serão julgados, não terão vida eterna, não terão salvação. Então o restante dos mortos sem Cristo, só depois do milênio, sem corpo de glória, sem nada. Aí é que entra a palavra, quando o Senhor fala em Mateus e repete em Lucas, que a carne o Senhor lança também, e Ele tem poder para isso. E aí, nós temos também agora, eu dicotomizo, em Apocalipse 20 mesmo, 5b, esta é a primeira ressurreição. Queridos, a primeira ressurreição, vamos recapitular para que entendamos, depois eu leio. Eu falei isso no primeiro reset. A primeira ressurreição, quem são os participantes? Os que forem arrebatados. Os que forem salvos e arrebatados durante a grande tribulação. Portanto, os judeus que se arrependerão durante a grande tribulação, esses participarão da primeira ressurreição. Os que não participam da primeira ressurreição participarão da segunda, e essa é para os que não tiveram e não terão Cristo. Esses sofrerão eternamente. Vamos ver onde é que está isso? Vamos, pastor. Apocalipse 20, meia dúzia. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele, Cristo, os 1000 anos. Oh, que coisa gloriosa. Eu peço a André Lima, aqui na frente, o meu amado ministro, que nos leia 20 de Apocalipse, de 7 a 9. É uma leitura um tanto quanto extensa, mas são 2 versículos. 20 do Apocalipse, André, de 7 a 9. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Glória a Deus, obrigado, André. Então aí, trata-se de Gog e Magog, trata-se da guerra das guerras, descerá fogo do céu e os consumirá. Aí o Satanás foi solto, aí terminou o milênio, e ele reúne todos aqueles que não tiveram salvação, que não terão salvação e estarão lutando contra o Senhor, que o fogo, e através do fogo abrasador, desce do céu e os consome. Isso não é Armagedon. Armagedon será a terceira e última guerra mundial. Isso aqui é a guerra das guerras. Mas o que nos interessa e o que nos é interessante dizer, e eu passo a narrar algumas coisas que são muito pertinentes à igreja, é que a Bíblia diz que aqueles que estão arraigados, alicerçados sobre a terra, adorarão a besta. O que é estar alicerçado e arraigado? O que é aqueles, ou que são aqueles que habitam sobre a terra? Os que amam a terra, os que amam os valores desse mundo, os que amam estar nesta terra, eles estão fortemente arraigados sobre essa terra. E eu me lembro de amados e da igreja que ama o Senhor, que está como passageiro, que está como
passageiro, que está, como é que nós chamamos? Forasteiros aqui, e não amamos essa terra, e me traz a lume, e me vem à memória, por exemplo, o amor que o Júlio Afrânio, que o meu netinho tem pelo papai dele, pelo Marcelo. Ele ama tanto esse pai, e eu e a pastora somos testemunhas, a Thaís, o próprio Marcelo, que ele ama. Outro dia, vendo um filme sobre papai, ele chorou, e ele ama esse pai, como nós sabemos que ele ama, e nós sabemos que tem momentos que ele fica tão emocionado que ele empaca, que ele não consegue expressar aquilo que ele sente, de tanto amor que ele tem por esse papai. E hoje à noite eu vejo aqui conosco, com muita alegria, o Erlando, né, que tem um filhinho junto com a Amada, e esse Amado eu tive a honra de visitá-lo uma certa ocasião, e sei que ele ama a palavra, ama o Senhor, e está aqui conosco. Irmãos, olha, quem ama a Deus não tem raízes nessa terra. Ama a Deus, ama o Pai Celestial, não cria raízes sobre a terra, porque o Senhor é maravilhoso, e o Senhor é gloriosamente benigno, e nesta noite Ele te ama, porque tu sim, eu sim, nós sim, estamos aguardando o reset divino, o reset glorioso. Este acontecerá, o resto é papo, é lambança. Aplauda o Rei. Pastor, é lambança, mas está acontecendo, sim, mas para que conheçamos a verdadeira igreja. Irmão, essa lambança toda vai durar 3 anos e meio para valer, só 3 anos e meio durante os 7, e aí acabará, e o Senhor será glorificado. Quantos foram abençoados nessa noite? Deus vivo, obrigado por esse amém sonoro, já interrompido pela fala do pastor. Vamos receber agora o teu ministério de louvor, mais uma vez aplaudindo o Rei, para a honra e glória do Senhor. Venha ministério e vamos aplaudir o Rei, para valer, para valer.